Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida. E hoje, alergia ou reação de hipersensibilidade é uma resposta exagerada do sistema imunológico após a exposição a uma série de agentes. A gravidade das alergias varia de pessoa para pessoa e pode causar desde uma irritação menor até uma emergência potencialmente fatal. Embora a maioria das alergias não possa ser curada, os tratamentos eles podem ajudar a aliviar os sintomas da alergia. E é disso que a nossa especialista em alergias vem falar hoje, a alergologista Luciana Freire. Doutora Luciana, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada. Satisfação. Oi, tudo bom? Prazer em estar aqui novamente, Renata. Falando de alergias, um tema que ainda confunde muita gente, né, doutora? Como identificar o que realmente é uma alergia? Então, o sistema imunológico é muito complexo, né? Ele é composto por várias células que fazem defesa do nosso corpo, né? Contra os patógenos, os micróbios. Só que, por algum motivo, né? Às vezes o nosso corpo reconhece como estranha uma proteína que existe naturalmente, né? No nosso ambiente e ela produz uma reação imunológica contra aquela proteína. E que em outras pessoas da população normal, não acontece nada. Então, esse é o conceito de alergia. É mais comum do que a gente pensa, doutora? Olha, tem se descoberto mais, né? Tem se investigado mais, tem conseguido fazer mais diagnóstico. Depende do tipo de alergia que a gente está conversando, depende da profissão que a pessoa tem. Ela tem muito a ver com o meio em que você vive, o ambiente em que você vive, a região geográfica que você vive. Então, tem muitos fatores que influenciam a incidência, a prevalência de cada tipo de alergia. Mas é mais comum, sim, do que a gente imagina. Para a gente entender o tema de hoje, há uma nomenclatura que vai aparecer bastante, então é melhor entendê-la já de início. O que é um alérgeno? Isso. O alérgeno ou antígeno, então, é essa proteína, né? Geralmente é uma proteína, mas pode ser um carboidrato, um açúcar, um lipídio, mas mais comum com uma proteína que existe, então, no nosso ambiente, né? Está presente naturalmente e que ela é capaz de induzir uma resposta imunológica numa pessoa suscetível. Então, pode ser e a gente não fala só dos alérgenos pensando só nas alergias, mas isso também se dá com os micro-organismos, né? Nós também produzimos uma resposta imunológica contra eles e isso é parte da nossa imunidade. Agora, quando esse alérgeno é de um alimento, de um inalante, né, que são os aeroalérgenos, que dentro desse grupo a gente inclui os ácaros, a poeira orgânica e inorgânica, né, a terra, os fungos, os esporos, gramíneas, pólen. Aí a gente está falando mais das alergias que a população está acostumada a reconhecer. Então, superficialmente, a gente poderia dizer que o alérgeno é aquele fator que dispara a alergia. Se Sim. eu sou alérgica a determinada coisa, a determinado alimento, é aquilo que dispara. Sim, e é aquilo que às vezes a gente investiga nos exames, né, para a gente comprovar a relação de causa e efeito. E o que causa a alergia? Então, são vários fatores, né? Não existe só a alergia de origem genética, tá? E o ambiente influencia muito, como eu falei, é multifatorial as causas, tá? Tem a ver com os hábitos da pessoa. Então, por exemplo, na questão da genética, hereditariedade, tem um peso? Sim, tem um peso. Se você é filho de pais alérgicos que tiveram asma, rinite, dermatite na infância deles, se os dois se tiver esse histórico nos dois, a criança tem 70% de chance de desenvolver. Então, tem um peso, sim. Mas tem uma palavrinha hoje em dia que está muito na moda, que é a epigenética, que é o ambiente e os hábitos da pessoa influenciando na expressão dos genes que estavam programados para se expressar. Então, não é 100%, né, essa causa de genética, e o ambiente também influencia muito. E ao contrário também, o ambiente às vezes acorda genes que não eram para se expressar, portanto, tem pessoas que têm história de alergia que não têm história familiar.
e aí também desenvolvem, mas por causa de fatores ambientais e hábitos. Tá? Então, já que o ambiente influencia bastante, significa que as alergias não ocorrem somente, já não nascem, não são programadas somente dessa forma. Posso desenvolver ao longo da vida adulta, de repente. Tanto é que tem estudos estudos epidemiológicos, né, grandes estudos, né, no mundo inteiro, demonstrando, né, que pessoas que vivem, por exemplo, dá um exemplo, né, pessoa que vive na zona rural, né, tem menos alergias de quem vive na zona urbana, né? Que aí tem aquela teoria da higiene que depois a gente pode comentar. Mas que se essa pessoa muda para a zona urbana, né, e existem casos inclusive de gêmeos, né, de irmãos gêmeos que moraram, que têm a mesma chance, têm a mesma carga genética, então, portanto, a mesma chance de expressar alergia, se eles vivem em ambientes diferentes, como a zona rural e zona urbana, a grosso modo, para entender, eles têm incidência diferente de alergia. E o que acontece quando um alérgeno ele penetra no organismo de uma pessoa alérgica? Então, para a pessoa se tornar alérgica, ela tem que ser sensibilizada previamente por esse alérgeno. Isso se dá de uma forma assintomática. A pessoa não sente que ela foi sensibilizada a primeira vez. O organismo reconhece aquilo como estranho e prepara uma resposta. Nesse momento, a pessoa não sente nada, não acontece nada. Né, é aquele alimento que ela sempre comeu, né, vamos falar dos alimentos. Aí um dia ela volta a comer de novo aquele alimento e desenvolve uma resposta alérgica, seja por imediata, seja tardia, que são diferentes tipos de alergia. E ela fala, mas eu sempre comi. Eu falei assim, tá, mas de agora em diante você não vai poder comer mais, vamos ter que avaliar o seu caso. Então, primeiro tem que ter uma sensibilização prévia. Essa sensibilização a pessoa não sabe quando aconteceu, pode ser até no leite materno da mãe, que a mãe ingere todo tipo de alimento e passa proteínas pelo leite da criança. E aí, um belo dia, ela ingere de novo aquele determinado alimento e desenvolve uma reação. E já que são diferentes tipos de alergias, doutora, quais são os tipos mais comuns? A senhora responde depois do intervalo, que é bem rápido, você de casa não saia daí, nós voltamos em instantes. Já estamos de volta na tela da SIC TV com o Viver Bem, hoje falando sobre alergias, causas, sintomas, principais tipos, e recebemos mais uma vez a alergologista ou alergista, doutora Luciana Freire, nos ajudando a entender um pouquinho desse tema, que é bastante comum. Perguntamos no bloco anterior, doutora, quais são os tipos mais comuns e quais são? As alergias, né, reformulando a resposta, ela tem vários tipos, né? Tem as alergias respiratórias, que são as mais comuns mesmo, né? Rinite, conjuntivite, a asma, né? Que nas crianças são as principais manifestações e confunde muito, né, as mães. Os quadros dermatológicos, né, que também, mais uma vez, acomete muito as crianças, mas também os idosos, né? E tem as urticárias, né, que daí é outro tipo de alergia, que são aquelas placas elevadas que assustam às vezes e é muito motivo de procura no pronto-socorro, né? Assusta às vezes, dá falta de ar. Temos as alergias a medicamentos, que é um capítulo à parte nas alergias, né? Envolve outros mecanismos mais complexos. Alergia à picada de insetos, né? E aí seria a ferroada, né? Que seria o mais perigoso, que são formiga, abelha e vespa, né? Os insetos sugadores, já os pernilongos, dão menos reações mais graves, mas não menos importantes na infância também, que gera muita procura nos pronto-socorros e consultórios, né? Acho que é isso, dermatológicas, vários tipos. E com uma quantidade tão grande de alergias, os sintomas também são variados. A gente preparou um vídeo para você entender um pouquinho mais sobre o assunto. Como identificar se você tem alergia respiratória? Existem vários tipos de alergia, entre elas, alergia alimentar, a picada de insetos, a medicamentos e cosméticos. Mas a mais comum é a alergia respiratória, causada por ácaros, pelos de animais, fungos e pólen. As doenças mais comuns causadas pela alergia respiratória são rinite, rinoconjuntivite,
asma e bronquite e sinusite. Alguns sintomas são coriza, congestionamento nasal, dor de cabeça, inflamação nos olhos, tosse, falta de ar, sono perturbado, falta de concentração, entre outros. Mas tenha atenção, esses sintomas podem se confundir com uma gripe comum. E se não forem tratadas as causas reais do problema, você ficará doente recorrentemente, prejudicando o desenvolvimento escolar, profissional e pessoal. Por isso, se você tem alguns desses sintomas, procure um médico alergista, que é o especialista capacitado para diagnosticar e tratar todos os tipos de alergia. Na maioria dos casos, o problema tem tratamento através de vacinas. O diagnóstico é feito levando-se em consideração o histórico familiar, os hábitos pessoais e a história clínica do paciente, principalmente através do prick test e de exame de sangue. No prick test, aplica-se uma gota de cada alérgeno a ser testado e, em seguida, faz uma leve pressão com um puntor em cada gota. Após 20 minutos, o médico vai analisar e diagnosticar as causas da alergia do paciente. Para realizar o teste, é necessário que você não tenha tomado antialérgicos no período de 5 a 7 dias. Viu como é fácil saber se você tem alergia? Se ainda tem alguma dúvida, bacana, né, doutora? Apesar de ser um universo bastante amplo, hoje temos exames que ajudam a identificar qual tipo de alergia o paciente tem. Isso, exatamente. A gente temos principalmente os testes cutâneos, né, que é o prick test, que mostrou bem ilustrado aí no vídeo, né, o teste de puntura, né, em que nós testamos os vários alérgenos, né, em forma de extratos, né, que são industrializados, são feitos. Mas a gente também pode fazer isso com os alimentos frescos também, o leite puro, com a fruta. Às vezes a gente até prefere, eles são mais sensíveis, inclusive, do que os extratos comprados comercialmente. E temos outros exames que é para investigar as alergias mais tardias, que causam brotoejas, né, descamação na pele, que é o teste PET teste, né, que é o teste que aplica nas costas, né. Ele tem já outras indicações, né, às vezes as pessoas confundem. E o exame de sangue também, que é parecido com o teste de puntura, mas ele é um pouco menos sensível do que o teste de puntura e ele é complementar ao teste de puntura ou o prick test. Com tantos grupos de alergias, doutora, para a gente entender um pouquinho basicamente de cada, fica até difícil comentar todos, as alergias respiratórias, por exemplo, que são as mais comuns. Então, na faixa etária de criança, né? Então, uma das primeiras manifestações que acontece numa criança que tem predisposição é ela começar a nariz corizar e ter chiado quando gripa, né? Isso é um sinal de alerta para uma criança que pode ser possivelmente alérgica. Aí a gente leva em consideração o histórico dos pais, né? E a gente até realiza exames em algumas crianças a partir de 2 anos, porque quando é muito novinha, às vezes os exames dão tudo negativo. E aí a gente cuida como se fosse um chiado viral. Mas se tem histórico familiar, essa criança tem uma chance maior de desenvolver alergia e a gente fica atento. É que é difícil, às vezes, diferenciar sintomas de resfriado e alergia. A maior queixa que vem é que, doutora, eu estou sempre gripado, né? Então, esse é um sinal de alerta para as alergias respiratórias. A asma é muito incidente, né? Já na faixa etária de adultos, adolescentes. A criança que continua chiando depois de 6, 7 anos, ela tem uma probabilidade maior de ter o diagnóstico de asma, que é um diagnóstico tardio. A gente não faz diagnóstico de asma em criancinha de até 4 anos, não. As dermatológicas, como se manifestam? Dermatite atópica, mais uma vez também, é a primeira manifestação que tem na criança. 60% da dermatite atópica aparece nas crianças até 1 ano de vida. Então, ela é o primeiro passo para começar a marcha atópica, como a gente diz. A atopia é a predisposição que uma pessoa tem de desenvolver alergias a essas proteínas que nós comentamos, né? E quando a criança já manifesta eczema na bochechinha, no bracinho, nas dobras dos joelhinhos, qualquer coisa irrita a pele, é um sinal de alerta para a gente poder fazer prevenção nessa criança e evitar desenvolvimento de alergias alimentares e respiratórias nessa criança. Muito bem, estamos falando de alergias no programa de hoje. Você de casa, não saia daí. Voltamos em instantes, a pausa é bem rápida.
Já estamos de volta recebendo a doutora Luciana Freire, falando sobre os tipos de alergia. Agora, doutora, alergias alimentares. Essa eu poderia dizer que ela é mais fácil? Já sei o que não devo comer, então consigo evitar? Olha, Renata, se fosse simples assim, a gente estaria com maiores problemas resolvidos. Mas alergia alimentar é um problema sério, né? É um capítulo à parte, né, nas alergias. A gente deveria ter um programa só disso para falar, porque é muitos tipos. Mas, assim, mais uma vez, né, ela é a principal causa de reações graves em crianças até 14 anos. É um dos principais motivos de procura de emergências, de atendimentos de emergências em crianças. Então, é um assunto muito sério e deve ser levado com seriedade mesmo. Não pode ficar testando o alimento, principalmente se a reação é imediata. Não pode fazer testagem em casa. Né? Tem que respeitar os limites. Sim, tem que procurar um alergista para saber e fazer o teste de provocação com segurança, com observação médica. Isso existe. Medicamentosa. Quem nunca ouviu essa frase? Tem alergia a algum medicamento quando vai buscar ajuda no médico? Sim, sim. Em relação a medicamentos também é um capítulo à parte na alergia. São as principais alergias que são imediatas, né? Que envolve a produção de um anticorpo, né? E que às vezes a gente até pode fazer testes cutâneos com elas. Os antibióticos, né? Da classe das penicilinas, né? Que é o mais comum, a alergia à amoxicilina, a alergia a bezetacil, né? Lógico que tem outras alergias com anestésicos intraoperatórios também, isso tudo dá para ser investigado. A ferroada de insetos é super perigosa e é uma das que mais tem indicação de fazer imunoterapia quando a reação é anafilática, que é aquela que envolve risco de vida. Estava comentando com você que recentemente, essa semana, a gente recebeu notícia de uma jovem de 20 anos que faleceu por uma ferroada de formiga em Salvador. Ela já era alérgica, sabia que tinha reação grave à formiga, portanto, ela já tinha indicação de fazer imunoterapia e veio a falecer, infelizmente. Tem vários casos. O que é a imunoterapia? Como é que ela funciona? Então, é um tratamento em que você oferece o alérgeno, né, que é essa proteína que o organismo reconhece como estranha. A gente oferece ela em doses bem pequenas, né, baseada em protocolos internacionais. Dentro de um limite de segurança, né? Sim, sim. E aí, com doses periódicas, né, baseada em protocolo, que vai fazendo com que o organismo da pessoa crie uma tolerância àquela proteína e passe a não mais reconhecê-la como estranha. De tal forma que depois, quando essa pessoa entre de novo em contato com esse alérgeno, ela não tenha mais uma reação tão grave e seja poupada. Mas é todo caso de alergia que você faz esse tratamento para acabar com aquela alergia ou não? Não, infelizmente não existe imunoterapia para todas as alergias, né? Seria uma coisa legal. Estão desenvolvendo vários tipos de imunoterapia, inclusive para alimentos, né? Que é uma coisa mais de estudos clínicos. Ainda não tem muitos lugares que fazem isso, só em grandes centros de pesquisa. Mas, principalmente, existe a imunoterapia com eficácia comprovada por estudos duplos cegos, randomizados mundialmente, para as alergias respiratórias, né? Rinite, conjuntivite, asma, né? A dermatite também está sendo incluída nisso, e contra a ferroada de insetos. Então, há casos que, realizado esse tratamento adequado, zera-se totalmente a alergia daquele paciente. A eficácia é de 90% contra os insetos, só que você tem que fazer ela por 5 anos. Tá? 5 anos. Para respiratória, são 3 anos. O que eu vejo muito em consultório, paciente, eu fiz vacina, mas já voltou meus sintomas. Quanto tempo você fez? 6 meses. Não dá certo, né? Por isso que tem que ser muito bem indicada e o insucesso desse tratamento, que faz desacreditar nesse tratamento, é às vezes a indicação incorreta, com profissionais às vezes que manipulam isso sem autorização. Esses tratamentos, doutora, são realizados ainda criança? Tem uma faixa etária adequada para iniciar essa imunoterapia? Olha, Renata, não tem limite de idade, né? Tem, assim, as contraindicações relativas, né? A partir de 3 anos é a idade mínima, né? Mas se a criança tem a reação alérgica com formiga, que é um inseto que vive no chão, e a criança também, e a reação da criança é grave, às vezes a gente considera começar antes, né? Colocando risco-benefício. E idosos, pessoas com comorbidades, tipo cardiopatias, pneumopatias, né? A gente considera ou não fazer
Porque a imunoterapia, se a pessoa tiver uma reação com a vacina, porque ela não é só a aguinha, não. Ela tem o alérgeno lá, ela pode dar uma reação. Isso também é uma coisa que a gente fala. A imunoterapia, principalmente a subcutânea, pode sim ter reação, por isso que ela deve ser feita pelo alergista dentro de um serviço médico com capacidade de atendimento de emergência. A gente observa o paciente 20 minutinhos e ele vai embora, né? Então, pacientes que têm problemas cardiovasculares, se eu tiver que aplicar adrenalina nesse paciente, ele pode ter um infarto, ele pode ter um derrame, um AVC. Então, tem algumas comorbidades que eu tenho que colocar o risco-benefício. Se essa pessoa tem, mais uma vez, alergia à abelha, formiga, vespa, e ele trabalha como apicultor, por exemplo, eu vou ter que colocar o risco-benefício e falar, ele precisa de imunoterapia, mesmo que tenha cardiopatia. Então, tudo é colocado o risco e o benefício para o paciente. A senhora comentou que dentro da imunoterapia é avaliada em uma questão de 20 minutos. Então, essa exposição ao alérgeno, de repente, se eu não tiver uma reação dentro desse período, desse tempo máximo, posso, de repente, não ter mais para frente. Isso é para a segurança do paciente durante o tratamento. Ele vai no consultório, aplica a vacina e espera de 20 a 30 minutos para ver se não tem uma reação, que nos estudos mostram que as principais reações com a vacina é dentro desse período. Na primeira dose da vida dele, a gente espera 1 hora, né? Depois que ele vai indo bem, só meia hora, 20 minutos, está liberado. Mas para as reações na vida normal, no cotidiano, não, as reações imediatas podem acontecer em até 2 horas. E como controlar a minha alergia, doutora? De repente não tem uma indicação de imunoterapia, mas como devo controlá-la? Então, primeiramente, é conhecer qual é o agente que te causa sintomas, né? E evitá-lo, né? Infelizmente, se você não tem um tratamento alternativo, se não tem vacina para o seu tratamento, para a sua alergia, você deve evitar aquele agente que te causa sintomas, né? E saber qual é a gravidade da sua alergia. Então, igual o caso que eu citei. Qual é a gravidade do seu caso? Você tem as medicações necessárias caso você tenha uma reação grave? Você tem adrenalina autoinjetável? Você sabe como tratar seu filho, sua filha, caso ocorra uma emergência? Então, isso já é para quem já tem o problema. Agora, a prevenção, né? Se tiver tempo de falar, nas criancinhas, fazer aleitamento materno, parto normal, né, para as crianças, hidratação da pele, evita muitas, já foi comprovado. Então, são várias coisas que a gente pode fazer. Muito bem, o nosso tempo infelizmente é curto, doutora. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. Agradecemos também a você de casa que sempre nos acompanha na tela da SIC TV. E sábado que vem, o Viver Bem está de volta. Até mais!